Percutir, entender melhor esta batalha em torno da alta do IOF e a tensão na relação entre o Congresso e o governo. Eu converso agora com o Lucas de Aragão, CEO da Arco Advice. Lucas, obrigado por ter aberto um tempinho na tua agenda nesta tarde de quinta-feira para falar com a gente aqui no CNN Money. O que este episódio nos traz como leitura política? O Congresso está escanteando, colocando o governo no corner. Boa tarde. Oi, Naka, tudo bem? É prazer falar com você, falar com todo mundo aqui na CNN. Naka, é um filme meio repetido, né? O Congresso, mais uma vez, insatisfeito por não ter sido consultado sobre uma medida impositiva, né? A gente viu isso no ano passado algumas vezes. No início do mandato, a gente viu isso. É muito parecido com o que aconteceu, não sei se você lembra, com o decreto de saneamento, que ocorreu no início do governo Lula. Nos primeiros meses ali, acho que no primeiro semestre ainda, o governo editou um decreto ali mudando várias coisas do marco do saneamento. A Câmara chegou a aprovar um PDL, né, sustando o decreto, e antes de se votar no Senado, o governo recuou. No ano passado também, a gente teve uma medida provisória, que é uma medida impositiva também, não é tão impositiva quanto um decreto, porque uma medida provisória fica válida como lei imediatamente, mas ainda tem um espaço ali de discussão e de votação no Congresso. Mas uma medida provisória, mudando alguns pontos de tributação ali de empresas, também foi muito mal recebida pelo Congresso Nacional. Rodrigo Pacheco, até na época, presidente do Senado, ameaçou devolver a medida provisória. E agora acontece novamente, né? Assim, o governo parece não ter entendido que o Congresso, nesses últimos 10, 12 anos, ele hoje é o protagonista das políticas públicas no país, goste ou não. E aqui eu não estou dizendo que é bom, ruim, legal, feio, é a realidade, né? A gente não tinha isso há 10, 15 anos atrás. Hoje a gente tem, a partir de diversas medidas que foram tomadas pelo Congresso de tomar poder. E aí você faz um decreto que impacta pequena e média empresa, impacta as pessoas, impacta setores que já estão com crédito caro, já precisam de capital de giro. É mais um embate. E como o próprio Hugo Mota disse, para finalizar aqui, não tem mais ânimo no Congresso para aprovar imposto, né? Principalmente esses impostos que são considerados horizontais, sabe, Naka? Esses impostos que pegam todo mundo, não é uma coisinha pontual, não é para quem tem offshore ou fundo exclusivo que passou ano passado, impacta uma cadeia imensa de setores com repercussões na economia inteira, né? Lucas, esse chamamento do Congresso, chamamento não, mas esta posição do Congresso que reafirma, de fato, este capital político que você muito bem explicou, que foi crescendo ao longo dos últimos anos, pode trazer uma nova perspectiva para a discussão das contas públicas, a participação do Congresso neste debate, efetivamente, a partir de agora, pode talvez trazer uma solução melhor do que aquela que a gente conheceu na quinta-feira passada? Qual é a tua leitura disso, com executivo e legislativo na mesma mesa? Pode, Naka, mas é lento, né? Eu costumo falar para os meus clientes que o nível de debate fiscal no Brasil melhorou muito. Você acompanha a política fiscal e o debate da política pública fiscal no Brasil há muito tempo, você sabe disso. Há 10, 15 anos nos falava muito de política fiscal, você ligava ali no telejornal, lia nos jornais, as pessoas não falavam tanto disso ali há 20 anos. Hoje é um assunto, né? É um tema, é o tema, né? Então, o nível de debate fiscal tem melhorado e o Congresso o Congresso não é fiscalista, não é esse é o termo que eu vou usar, mas esse é um Congresso mais fiscalista do que o governo. Não estou dizendo que é fiscalista, nem tudo é binário, né? Numa escala ali, ele é um pouco mais. Eu tive em Nova York tem 2 semanas, 3 semanas naquela famosa Brazil Week, onde a Faria Lima e os empresários e alguns políticos vão, e eu conversei com alguns fundos estrangeiros que estiveram com o Hugo Mota, e o Hugo Mota deu uma sinalização muito clara ali, dizendo, olha, não vou ser parceiro de aumento de dívida PIB, não vou ser parceiro de gastos sem compensação. Vocês podem até não gostar da compensação, pode ser, faz parte. Agora, um Congresso que vai ficar apertando o botão de crédito extraordinário, de novos gastos, ele foi muito claro de que não seria esse presidente da Câmara. Significa que a gente, nesse episódio, vai chegar numa solução muito fiscalista? Não necessariamente, porque nem tudo acontece imediatamente. Agora, é, mesmo que o Congresso, Naka, me desculpe, mesmo que o governo, Naka, vença essa batalha, digamos, não suste o PDL
e não surge o decreto, o PDL não passa, fica do jeito que está, vai ser um custo muito alto, vai ser uma perda de confiança, de reputação junto ao Congresso Nacional. Eu acho que vai ter um recuo do governo com algumas novas ideias, acho difícil vir na linha do que foi falado ali pelo Hugo Mota e proposto até pela Febraban na reunião ontem, de que deveria vir mais de despesas, porque não vejo a Fazenda agora com nem. E assim, sendo muito honesto e sincero em relação ao trabalho do ministro Haddad e do ministro Durigan, e do secretário executivo Durigan. É um orçamento difícil também de achar espaço para cortar. A gente acha que só porque é gigantesco, mas muito desse orçamento já está marcado, já está exatamente para onde tem que ir, porque foi aprovado assim pelo Congresso. Assim, 90 e muitos por cento do nosso orçamento já está travado para gastos obrigatórios. Então não é tão fácil assim. Eu acho que se vier algumas coisas de despesa, vai ser mais de contingenciamento, mas é empurrando para o ano que vem. Uhum. E aí, como é que vai fazer para 2027? Eu acho que pode até ter uma solução mais fiscalista, mas vai ser meio de curto prazo para resolver para o ano que vem. Se tiver alguma coisa em relação a novos impostos, aí vai ser, como eu disse, para um público específico, para uma BETS, para alguma coisa nesse sentido. Agora, uma solução linda que o mercado aplauda, fica todo mundo de mão dada achando o máximo, eu acho difícil. Qual que é a leitura do estrangeiro desse cenário que a gente vive, Lucas? Você, a Arco, que conversa tão bem com os estrangeiros. Cara, algumas coisas diferentes, assim. A gente tem visto o fluxo da Bolsa nos últimos meses, né? O fluxo da Bolsa a gente percebe claramente que quem está comprando é o estrangeiro, e quem está vendo o local ainda não entrou de fato, né? Quando eu digo local, é o institucional, né? Aquele que tem uso para fazer a Bolsa se mexer. Eu percebo algumas coisas. Primeiro, esse é um governo que, quando erra, diferente. O estrangeiro ainda tem um pouco de trauma, Naka, ali daquele governo Dilma, por exemplo, que foi um governo que gastou muito, que teve um descontrole fiscal, com algumas medidas que ainda estão meio frescas ali na cabeça do investidor estrangeiro, porque o cara que trabalha com mercados emergentes, ele trabalha às vezes com mercados emergentes pelo resto da vida, então é o mesmo. Eu falo com o mesmo gringo que eu falava em 2015, 2014, eu falo hoje do fundo lá, né? Então, eu percebo que algumas coisas. É um governo que, do ponto de vista fiscal, Naka, o mercado não morre de amores, mas eles acham o Haddad e a equipe econômica mais responsáveis do que normalmente se esperaria de um governo de esquerda da América Latina. Olha que Primeiro interessante. ponto. E é verdade, assim, Ah. conversa com a Faria Lima, eles acham isso. E aí, de novo, é uma escala, não é binário, não é amar ou odiar, não é aplaudir ou vaiar. Mas, e segundo, é um governo também que, pressionado, recua. E eu falei até outro dia isso, quando eu estava com a nossa amiga, colega Thaís Herédia lá no WW, conversando com ela. Não importa o que o governo quer fazer, importa o que o governo vai fazer. Não importa se é por argumento, por convicção ou por pressão. O mercado quer olhar o resultado final. E o resultado final, muitas vezes, é um recuo. É o ideal? Não é, mas é um governo que tem mostrado que, pressionado pelo mercado, pressionado pelo câmbio, pressionado pela inflação, às vezes é forçado a tomar uma decisão que não quer e que, às vezes, o mercado quer. Também o mercado está de olho já na eleição em 2026, né? Parte dele. A gente teve um efeito aqui na Argentina, há um ano e pouco atrás, onde a Bolsa explodiu, não sei quantos por cento, depois de uma eleição do candidato preferido dos mercados naquele momento. E hoje existe um candidato preferido dos mercados, que é o governador de São Paulo, Tarcísio. Mas, dito isso, quero deixar claro, eu não vejo no estrangeiro um desconforto imenso e total com o ministro Haddad. Existe um desconforto maior com o governo do que com o Haddad, porque dentro de um governo há muitos governos, né? E especialmente este, né, Lucas? Agora, olhando para esta leitura do estrangeiro, que talvez resuma um pouco também o que, pelo menos parte da compreensão aqui da Faria Lima, né, do mundo financeiro brasileiro, esta sensação de que nada profundo será feito até as eleições do ano que vem em termos fiscais. O mercado já está precificando, já dá como muito provável ou provável a troca do governo em 26, né, a partir do dia 27, com um governo mais fiscalista, de fato, mais reformista,
O que espera o mundo econômico? Qual que é a tua leitura desta percepção sobre o pós-eleição do ano que vem? Naka, de maneira alguma há uma precificação, uma certeza, não vejo nem do local nem do estrangeiro de uma troca de governo em 2026. E quando eu digo que eles acham que tem chance, eles acham que uma candidatura do Tarcísio, caso aconteça, é competitiva. Alguns acham que ele pode ser favorito, outros não, mas ainda vem o governo Lula como um governo que chega, sim, competitivo em 2026 por N razões, né? Pelo histórico do Lula, pelo histórico do PT. PT em todos os ciclos eleitorais do Brasil, desde a redemocratização, o PT chegou ali perto dos 30% ou passou dos 30% com facilidade. No auge ali de uma destruição do partido Lava Jato, com Lula preso, o Haddad vai ao segundo turno e tem 44%. Não é uma performance péssima, né? Então, e sem contar a máquina pública, né? Que o PT sabe utilizar. A gente tem aí, a gente está à beira de ter uma discussão mais aprofundada que, na minha opinião, vai passar de uma isenção do imposto de renda daqueles que ganham até R$ 5.000. Pode ser um pouco contaminada por essa discussão do IOF? Pode, mas eu ainda acho que passa, que tem um impacto real na população. São quase 11 milhões de pessoas a mais que se impactariam com essa medida do imposto de renda. Então, é um governo que chega competitivo. Então, para resumir, de maneira alguma, hoje, o estrangeiro precifica ali, olha, já temos certeza, ou quase certeza, ou é cenário base, uma derrota do presidente Lula. E diante desta leitura, Lucas, para a gente terminar essa interessantíssima conversa, diante da indefinição ainda das eleições que acontecem daqui a um ano e meio, o que esperar das políticas deste governo? É de se esperar uma série de novas medidas que tenham impacto eleitoral e, antes disso, impacto fiscal ou parafiscal? Eu acho que no campo das ideias, sim, mas no meio do caminho tem um Hugo Mota, né? O presidente da Câmara, né? Que não vejo sendo um presidente. O Hugo Mota é um presidente jovem, um presidente, é um deputado experiente, porque ele chegou na Câmara cedo, ali, eu acho que ele tinha 20, 21, 22 anos. Ele hoje é presidente, tem uma ótima relação com o cerne ali do Centrão, mas também dialoga muito bem com o setor produtivo, com o mercado financeiro, e eu não vejo ele sendo um presidente da Câmara que vai topar tudo e qualquer coisa que o governo propor. Eu acho que as ideias, mesmo aquelas que são consideradas justas, por exemplo, uma isenção de 5.000, devem vir acompanhadas de uma compensação. Como o Ministério da Fazenda fez, de maneira. E sem entrar no mérito aqui, se a compensação proposta pela Fazenda é boa ou ruim. Eu não vejo o mérito aqui nunca, viu, Naka? Sempre. Eu costumo dizer que o trabalho de um analista político é quase como médico legista. A gente já fala a causa morta e a gente não entra no mérito se. Quem mandou atravessar no sinal vermelho sem olhar? A gente não fala disso, tá? A gente fala ali, quebrou isso, vai sobreviver por isso, enfim. Então, eu vejo que o governo, na compensação, fez o dever de casa, conversou com os líderes, apresentou. O Congresso vai mudar? A compensação vai. Provavelmente vai ter ali uma mudança grande, mas vai ser através do diálogo. Se o governo propor com compensação e essa compensação for algo bem visto ou que tiver um espaço para uma negociação com o Congresso, o governo pode ter boas vitórias de cunho eleitoral no Congresso Nacional, como essa do IR. Agora, se for simplesmente quero aumentar um programa social e para isso eu vou aumentar minha dívida PIB, ou quero aumentar um programa social, mas para isso eu vou aumentar aqui criar um imposto novo. Aí não vai e não vejo o Hugo Mota topando, nem o Hugo, nem os líderes partidários topando esse tipo de ideia, né? Muito bem, conversamos com o Lucas Aragão, CEO da Arco Advice, que não é uma casa de médicos legistas, mas tem as melhores leituras e diagnósticos da nossa política e da nossa economia. Paciente esse tão complexo. Lucas, obrigado pela conversa, complexo, como sempre. Vai sobreviver, vai sobreviver. Muito bem, esperamos. Um abraço, Valeu, boa tarde. obrigado. Até mais.